Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste domingo, dia 21 de setembro de 2025, é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, como é comemorado todos os anos, né? No terceiro domingo de setembro. E você sabe qual é a história da Escola Bíblica Dominical? Se você ama a Escola Bíblica Dominical e tem vontade de saber, não saia desse vídeo. Mas antes, venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal e curta. Também compartilhe com os irmãos para poder nos ajudar a divulgar o nosso canal. Vamos para o vídeo. Para começar a falar da história da Escola Bíblica Dominical, eu queria deixar primeiro um texto que está em Atos capítulo 11, versículo 26, que diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu queria me ater à primeira parte desse versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. A gente vê que a igreja, desde a sua origem, ela é envolvida com o ensino, com o discipulado. A igreja ela tem o papel de evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus e ensiná-las na fé cristã. Então, através desse texto, teriam outros aqui mesmo em Atos que comprovariam isso, mas eu quis usar esse de Atos 11, versículo 26, que nos mostra o comprometimento e o envolvimento que a igreja sempre teve com o ensino, com o discipulado. Para nós falarmos da história da escola bíblica dominical, nós precisamos voltar um pouco no tempo, né? Voltarmos um pouco no passado para que a gente possa conseguir compreender. Tudo começou devido à revolução industrial que se deu no século XVIII, na segunda parte, né, do século XVIII. Com a Revolução Industrial, o trabalho rural, o trabalho artesanal, ele deu lugar para as fábricas, né, para os maquinários, foram construídas máquinas a vapor, né? E esse trabalho que até então era todo rural, manual, né? Artesanal, vai dar lugar agora para as grandes fábricas, para as grandes indústrias. As cidades, por conta disso, começaram a se desenvolver, a se modernizarem, a crescerem. Então foi um grande avanço. A revolução, né, industrial trouxe um grande avanço, tanto tecnológico quanto na sociedade de forma geral. Como que eu disse, com as invenções, as criações de máquinas para fazerem produtos, né? E foi um grande avanço na história. Entretanto, é importante ressaltarmos uma coisa. Apesar dos pontos positivos, né, que a Revolução Industrial trouxe, também houve alguns pontos negativos, como, por exemplo, as famílias que até então viviam no trabalho rural, no campo, agora procuram as grandes cidades a fim de sustento, de trabalho, né, para a sua subsistência das suas famílias, né? E eles agora vêm para procurar empregos nessas fábricas. Apesar da criação de grandes fábricas, teve muito desemprego, muito. O desemprego, a miséria, no primeiro momento, né? Logo assim que se deu a Revolução Industrial. A miséria foi muito grande, a fome foi muito grande, embora, né, a gente, como eu disse, tenha ocorrido
alguns avanços, sobretudo tecnológicos, né? Mas trouxe também fome e miséria, porque não tinha emprego para todo mundo. No seu início, a Revolução Industrial, ela tinha uma carga horária muito pesada para os trabalhadores, para os operários, muito pesada mesmo, e com uma remuneração muito baixa. Também houve a exploração do trabalho infantil, aonde, num primeiro momento, as crianças que eram abandonadas em orfanatos, elas eram colocadas nos portões das fábricas para que elas viessem trabalhar e depois, com o decorrer do tempo, as outras crianças que tinham família também foram levadas para as fábricas para poder trabalhar também. E também era um trabalho muito pesado para as crianças, uma coisa muito algo escravo mesmo. A carga horária girava em torno de 12 a 14 horas de trabalho. Então isso roubava a infância das crianças, roubavam a oportunidade delas estudarem, serem alfabetizadas, serem educadas. Então isso foi um ponto negativo que houve na Revolução Industrial no seu início, né? Antes de surgir as legislações e tudo mais, a respeito desses aspectos. Né? E o trabalho era de segunda a sábado. As crianças elas só tinham os domingos de folga. E é aí que entra a história da escola bíblica dominical. Porque em 1780, um jornalista cristão, filantropo, ele vai dar início na cidade de Gloucester, na Inglaterra, a primeira escola dominical, em 1780. Estamos falando do século XVIII. E esse jornalista que iniciou essa primeira escola dominical tinha o nome de Robert Reikes. E foi ele quem deu esse início para que as crianças pudessem ter ensino, porque a escola bíblica dominical começou com as crianças. Essa medida dele visava o quê? Visava com que as crianças que só tinham o domingo de folga não fossem para a criminalidade, ficassem sem ter o que fazer. Então, através do ensino da escola bíblica, ele alfabetizou as crianças. Por quê? Porque nessa escola era ensinado matemática, era ensinado história, eles aprendiam a ler com a própria Bíblia e escrever com a própria Bíblia, copiando textos bíblicos, né? Eles aprendiam também inglês, aprendiam sobre conduta moral, aprendiam toda a ética cristã, ou seja, uma oportunidade para que essas crianças elas fossem alfabetizadas, educadas e aprendessem princípios cristãos que elas levariam para toda a sua vida. E esse jornalista, Robert Reikes, ele vai sofrer oposição no início. Ele vai ser acusado de mestre dos maltrapilhos, se referindo às crianças, né? Profanador do domingo, porque a escola funcionava no domingo, pai dos malcriados. Ele vai sofrer essa oposição. Mas os jornais na Inglaterra, porque se deu na Inglaterra, na cidade, como eu disse, de Gloucester, os jornais, a imprensa, dava valor ao trabalho dele, né? E foi um trabalho muito importante, tanto que John Wesley dizia o seguinte sobre isso, que também viveu no século XVIII: estou convencido que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes
cumpram seus deveres. Então veja duas coisas aqui interessantes no que John Wesley fala. Ele via na escola dominical a instituição mais nobre. E a segunda coisa, desde que os professores e dirigentes cumprissem seus deveres. Como que um professor cumpre o seu dever? Ensinando de forma séria e correta. E um professor, para ensinar sério de forma correta, ele precisa estudar e precisa se preparar. Então, rapidamente, a escola dominical que se deu início, né, na Inglaterra, ela vai se espalhar por toda parte, por todos outros continentes, e que é bênção até hoje. A primeira escola bíblica, agora no nosso Brasil, falando do nosso país, ela vai acontecer na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 19 de agosto de 1855, numa tarde de domingo, irmãos. Quem iniciou essa primeira escola? O casal de missionários escoceses, Robert Caller e sua esposa, Sarah Caller. Robert Caller era um missionário e era médico. Sua esposa também era missionária e era musicista. E eles vão dar esse pontapé inicial, vão ser os primeiros a iniciarem uma escola bíblica dominical no nosso país. E quem eram os alunos? Crianças. E o que foi ensinado naquele dia? Sobre o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas. E esse casal de missionário, eles fundaram o congregacionalismo aqui no Brasil. São os mesmos que iniciaram a primeira escola bíblica dominical no nosso país. Para você que é do Rio de Janeiro, vale a pena você, quando for à cidade de Petrópolis, ir visitar a casa deles, aonde eles moravam, que hoje está sob a administração da Igreja Metodista Wesleyana. E lá tem um trabalho lindo, porque virou uma escola. Aonde eles moravam virou uma escola. Vale a pena conhecer. E você que não é do Rio, o dia que estiver no Rio de Janeiro, vale a pena ir na cidade de Petrópolis e conhecer esse lugar. E em 1942, o Conselho de Educação Religiosa definiu o terceiro domingo de setembro como o dia da escola bíblica dominical. E agora, assembleano que sou, quando começou a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus? Em 1911, foi a fundação da Assembleia de Deus aqui no Brasil por Gunnar Wingre e Daniel Berg, em Belém do Pará. Em 1919, teve a criação do primeiro material de ensino de ABD das Assembleias de Deus. O pioneiro, quem foi que escreveu esse material, foi um pastor missionário, Samuel Mistron. Ele era um missionário sueco. Ele veio de uma igreja sueca chamada Filadélfia, chegou ao Brasil, passou a ser missionário na Assembleia de Deus. Ele é um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Ele foi fundador da Assembleia de Deus de Manaus. Ele chegou a pastorear a Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. E ele foi o primeiro a escrever um material teológico. Ele chegou no Brasil em 1916. Em 1930, foi criada as lições bíblicas. Nessa década também já circulava o jornal Mensageiro da Paz, né, que começou aqui no Rio de Janeiro, que existe até hoje, né, abençoando vidas aí. Em 1940, foi a criação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que com isso alavancou
Mais ainda, o crescimento, né, do ensino da escola bíblica dominical nas Assembleias de Deus. E em 1990, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, ela consolidou, vamos dizer assim, essa posição, né, de produção de materiais teológicos, de revista de escola bíblica dominical, materiais didáticos, né, como a revista, como eu acabei de dizer, em trimestres, né, que a gente tem em mãos até hoje. Então, meus irmãos, essa é a história da escola bíblica dominical, de uma forma resumida, obviamente, mas que eu creio que vai abençoar a sua vida, que começou lá na cidade de Gloucester, na Inglaterra, iniciada por um filantropo cristão, jornalista anglicano, Robert Hiker, que, com esse coração cheio de amor por vidas, vai alfabetizar crianças e ensiná-las princípios bíblicos, ensiná-las a Bíblia. E foi espalhado por todo o mundo, e em 1855, através do casal missionário Robert Callen e Sarah Callen, se deu o início da primeira escola bíblica dominical em solo brasileiro. E a escola bíblica dominical, ela continua formando caráter cristão, formando homens e mulheres relevantes para a sociedade. Então, não negligencie na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, a parte educacional de ensino da igreja, é a parte mais importante, somada com a oração. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e de curtir. Fique na paz do Senhor.